Débora, como que eu aprendo, como que eu evoluo em matemática rápido para eu passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano? Esse é um super tema para nós. Passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano depende da sua evolução em exatas. Como que a gente faz isso? Se eu disser para você que existe um chá mágico, que se você tomar todo dia você aprende matemática, você faria isso, gente? Faria, né? Mas infelizmente não existe, tá? Não existe uma fórmula mágica, não existe um chá mágico, não existe uma dica mágica. Ó, se você fizer isso, pá, pronto, você vai aprender matemática e vai evoluir. Não, é um processo. Mas a boa notícia é que é um processo simples, beleza? E eu vou explicar para você aqui, até mesmo porque não é um processo simples, mas não é um processo que você aplica para todos os tópicos de matemática, para física e para química. O que a gente tem que entender é que cada matéria a gente aprende de um jeito, tá? Então, o que é o aprendizado, na verdade? Eu preciso ter contato com o conteúdo, eu preciso ter contato com frequência, eu preciso fazer exercícios para fixação, eu preciso ter contato em tempos espaçados, que a gente chama isso de revisão, para que a gente consiga aprender, beleza? Então, isso é muito importante. Então, o aprendizado não é chegar lá, fazer uma aula, fazer 10 exercícios, tá, aprendi. Não, você não aprendeu, você viu a matéria pela primeira vez, tá? Então, para que a gente aprenda, é um processo. Eu vejo o conteúdo, eu vejo exercícios, eu faço exercícios, eu treino, eu faço as revisões espaçadas. Então, tem todo um processo aí para que você aprenda para conseguir aprovação em medicina em menos de um ano, beleza? Um cuidado que a gente precisa ter é o seguinte: nem todos os conteúdos de matemática eu aprendo da mesma forma. Essa é a sacada. Nem todos os conteúdos de química eu aprendo da mesma forma, nem todos os de física. Então se eu pegar essa dica aqui e aplicar para todos os tópicos de matemática eu vou aprender? Não necessariamente. Cada tópico de matemática tem uma característica. E aí você precisa adaptar essa característica para que a gente aprenda realmente. Deu para entender isso? Beleza? Então não existe mágica, eu preciso realmente fazer algumas coisas, é um processo simples, mas possível, né? Simples e possível de ser feito para que você evolua e passe em medicina pela VUNESP em menos de um ano, tá? Primeiro processo, vamos definir qual é a matéria de matemática que eu vou estudar primeiro, beleza? Porque tem aluno que fala, eu vou estudar matrizes, eu vou estudar... vou começar com conjuntos. Primeiro foi a primeira matéria que eu aprendi no colégio. Olha só, gente. Lembra que estudar é um processo? Passar em medicina é um projeto, é um planejamento? Eu preciso ter um planejamento? Se eu não tiver um planejamento para eu conquistar minha aprovação, perdi a minha vaga em 2022. Então eu tenho que ter um planejamento, tá? Nosso planejamento incorpora uma série de coisas. Dentro dessas coisas, incorpora aí eu saber os tópicos que eu preciso estudar. Débora, é só eu pegar o edital, ver todos os tópicos que tem lá e eu sei. Não, não é isso. Você precisa saber os tópicos que você precisa estudar para a prova que você vai fazer. Então, olha só, eu quero passar aí em medicina pela VUNESP em menos de um ano. Eu quero passar na FAMERP, por exemplo. Quais são os tópicos de matemática que eu preciso dar para a FAMERP? Beleza? Quais são os tópicos de matemática que eu preciso dar para a Santa Casa? É isso que você precisa, beleza? Eu preciso saber quais são os tópicos que eu preciso para passar em medicina em menos de um ano pela VUNESP, ok? Não são os tópicos que todo mundo vai estudar, ou que todo mundo precisa, ou que todo lugar ensina, que eu vi no ensino médio. Não, eu preciso saber quais são os que eu tenho que estudar para passar, fechou? Essa é a primeira coisa. Tá, lembra que é o seguinte, a sua evolução depende da sua organização e do seu planejamento também, beleza? Tá, Débora, eu já tenho os tópicos, são 10 tópicos, tô colocando aqui aleatório, tá? Só dando um exemplo para vocês. São 10 tópicos, ok, eu já sei quais são os 10 tópicos de matemática que eu vou ter que dominar, beleza? Não sei nenhum deles, tá? Vou partir do princípio que eu não sei nenhum deles. Não sei, tópico 1, 2, até o 10, não sei nenhum. Por onde eu começo? Por qual tópico de matemática eu começo para eu conseguir minha aprovação? Faz diferença, gente? Faz diferença eu começar por geometria plana, ou por função, ou probabilidade, ou polinômio, ou triângulo de Pascal? Faz diferença? Qual matéria que eu vou começar?
Faz diferença, gente, claro que faz diferença, certo? Então, olha só, quando você está começando a aprender uma coisa, começando a aprender uma matéria, um tópico, primeiro, a gente precisa colocar em ordem para que a gente consiga estruturar a sequência lógica de matemática para você aprender. Então, por exemplo, aprender triângulo de Pascal antes de aprender PA, PG, não é uma boa. Não é uma boa, você vai ter problema, beleza? Então, a ordem dos tratores, nesse caso, faz diferença na nossa ponte. Ok? Eu não posso pegar temas aleatórios, conteúdos aleatórios e começar a estudar tudo. Não, eu tenho uma sequência lógica para eu seguir. Então, por que eu começo com a matéria A e não começo com a matéria D? Ah, por que eu vou começar com a G e não com a A? Tudo isso tem que fazer sentido para você. Então, o conteúdo tem que ser distribuído na ordem certa. Por quê, Débora? Porque se você distribuir conteúdo na ordem certa, você vai aproveitar melhor o tempo, você vai conseguir intercalar conteúdo, você vai conseguir aproveitar o conhecimento de um em outro, que isso faz muita diferença. Você vai conseguir juntar, porque é o que acontece na sua prova geralmente, não vai cair uma questão de PA, vai cair PA com sistema, pode cair PA com situação problema, pode cair PA com triângulo de Pascal. Beleza? Então eu tenho que saber juntar essas informações. Então, ter aula, você precisa de aula que seja simples, objetiva, que você olhe e fale, meu Deus, é isso mesmo que eu nunca entendi? Não é possível, é muito simples. A primeira coisa, você precisa de alguém que te ensine do jeito que você aprende, que te ensine de um jeito simples. Então, nada de complicar aquilo que não tem complicação ou nada de complicar aquilo que já é complicado. Fechou? Então você precisa de aulas simples, direto ao ponto, objetiva, que vai te fazer aprender. Primeira coisa, para passar em menos de um ano tem que ser simples. Tem que aprender de forma simples. Beleza. Peguei o tópico 1, tô estudando, beleza, Débora, encontrei aí uma aula, tô vendo uma aula que eu entendo, o professor é maravilhoso, ele fala de uma forma simples, ótimo, fechou. Conseguiu isso? Entendeu o conceito? Entendi. Anotou o que é importante? Colocou os pontos principais? Não vamos fazer resumo, pintar, nada disso. Mas você precisa escrever. Porque o seu cérebro guarda aquilo que ele acha que é importante. E para ele, é importante aquilo que você escreve. Se você não escreveu, não é importante. Beleza? Então anota, faça seu resumo, faça as suas anotações de forma objetiva, direta, para que você consiga traduzir aquela informação do professor para o papel. Porque você tem que pensar o seguinte... Você vai assistir a aula uma vez, ok? Você tem que organizar tudo aquilo que ele colocou no papel para você, para que você consiga resolver aquilo. Qual que é o próximo passo? Exercício, gente. Aí não tem segredo, tá? Aí não tem segredo, não tem nada que resolva mais do que bumbum na cadeira e uma lista muito bem servida, tá? E aí, significa que depois dessa super aula que você assistiu, que você entendeu tudo que o professor falou, você vai pegar uma lista e vai resolver tudo? Claro que não. É triste isso, né, gente? Sabe aquela sensação de que o professor deu uma aula e ele fez um exercício e fala, meu Deus, isso é ótimo, é perfeito, tudo que eu entendi tudo. Aí você vai para a lista e aquele exercício que você vai fazer, você fala, não é possível, esse aqui não é igual àquele, não é a mesma matéria. Porque não tem nada a ver, você não consegue sair do lugar e deu um monte de dúvida, e apareceu um negócio que não tinha no que ele falou, e ele não falou sobre o assunto, já apareceu isso? É normal, isso significa aprendizagem, é assim que você vai aprender, errando, beleza? Para aprender também se erra, e erra muito, ok? Aí você vai pegar uma lista de exercícios recheada, bonita, grande, e vai começar a resolver o exercício. Você vai errar, você vai enroscar, você vai ficar no vai e volta, você vai demorar para interpretar. No começo, isso é normal. No começo, isso é normal. Isso faz parte do seu aprendizado, beleza? É claro que com o tempo você vai ganhar agilidade, você vai ganhar mais confiança, você vai entender melhor o conteúdo e você vai começar a fazer e vai fluir mais naturalmente, vai ficar fluido o seu estudo. Isso é inevitável. Tudo bem? Mas no começo não é assim. Não é, gente. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto exercício daquela lista, você vai enroscar e muito. E é natural. Do que você precisa? Já sei. Resolução. Não. Resolução é sua inimiga.
ok? Ver resolução não te ajuda. Do que você precisa? Você precisa de orientação, você precisa de alguém para tirar suas dúvidas, você precisa de alguém para pontuar o que você acertou, o que você errou, a sua linha de raciocínio está certa ou está errada, qual foi o caminho que você seguiu que você não devia ter seguido. Deu para entender, gente? Parece simples, né? Não é simples? Parece que estudar é só pegar um livro, sentar e começar a ler e fazer exercício. Não é planejamento, ok? Então, assim, qual que é a grande sacada desses alunos que passam em medicina em menos de um ano pela VUNESP? O cara tem planejamento. Ele sabe quais são os tópicos que ele vai estudar, ele sabe a ordem que ele vai estudar, ele sabe quais exercícios ele tem que fazer, ele tem a orientação que está fazendo certo e errado. Essa é a sacada, gente, é disso que vocês precisam. Cada matéria a gente aprende de um jeito. Isso é uma sacada, gente, isso é uma sacada muito bacana, tá? Eu tenho 10 tópicos de matemática. Para os 10 tópicos, eu vou estudar da mesma forma, geometria plana. Eu vou estudar igual eu estudo função? Eu vou ler o exercício da mesma forma que eu leio um exercício de função? Não, não. A sacada para eu resolver um exercício de geometria plana é uma. A sacada para eu resolver um exercício de situação-problema é outra, ok? Porque se eu não treinar isso, eu perco o quê? Tempo. Tempo pra gente significa vaga, beleza? Se eu perder tempo no meu vestibular, significa deixei a minha vaga na mesa pro meu concorrente. Se você quer passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano, você precisa ter essas sacadas. Como que eu resolvo uma questão de geometria plana? Como que eu estudo isso? Como que eu pego aqui para ser mais rápido? Como que eu resolvo um exercício de situação-problema? Opa, outra conotação, outra característica, outra forma de estudar. Como que eu resolvo uma questão de matrizes? Boa? Polinômio, qual que é o foco aí para estudar polinômio? Eu estudo tudo igual? Não, gente, não estuda tudo igual. Cada matéria tem a sua particularidade, tem suas características. E aí, dentro da VUNESP, você precisa ter um outro cuidado intenso, né? Que eu falo muito aí sobre as diferenças de grau de dificuldade. Se eu vou fazer uma prova nível 1, eu estudo, as minhas questões de geometria plana têm uma cara. Se eu for fazer questões, provas níveis 2, né? Se meu foco for uma prova nível 2, a minha estrutura de geometria plana é outra, ok? Então, olha, estudar para passar em medicina em menos de um ano pela VUNESP é muito mais do que sentar o bumbum na cadeira e começar a resolver.